A gente tem o projeto Alfabetizar a Letra A com 40 Sim. crianças. Aham. São 8 turmas. Tem uma turma das 8 às 10, das 10 às 12, de 1 às 15 e das 15 às 17. São 8 turmas. Na verdade, eu falo 8 turmas porque são 2 salas, né? Ah, tá. Então Cada, dobra. aí fica 8. Como eu Então falei, dobra. aí você que somou São 8 4. grupos que estudam lá, né, nas duas salas. Aí tem São 2 grupos por turno. tem uma turma que a gente pegou, juntou as crianças de 6 a 9 anos. A gente pegou de 10 a 12, já fica, os maiores ficam em outra sala, que a gente pega e divide esses meninos, né? E lá a gente faz coisas, a gente não pega o conteúdo que é ensinado em sala de aula. Isso é um conteúdo que a gente vê, a gente olha assim, ó, a criança está precisando, ela está com Seria realmente a dificuldade, dificuldade. na questão da escrita. A gente vê que ela não consegue desenhar a letra. Principalmente a letra F, a letra B, essa é a Sim. letra muito Que é cursiva. mais muito cursivo. Ela tem dificuldade de fazer, então a gente pega essas letras e faz com que a criança ela aprenda a desenhar aquelas letras ali. Então o trabalho de vocês é justamente. Eita, Fomentar. não, é pontual, tipo, é na dificuldade a mesmo. gente pega, porque a criança, ela trava, se ela não aprender naquele tempo certo, ela vai travar o Sim. conhecimento dela. Vou relatar uma situação que aconteceu comigo recentemente. Eu estava com a secretária de Educação, Neurilene Martins, lá na Fundac. A Fundac é uma instituição que cuida de menores infratores aqui em Camaçari. Fica ali na saída de Camaçari Sim. ali. Aí o que acontece? Quando a gente chegou lá, aí a secretária perguntou, a gente fez uma roda lá de conversa, e a secretária perguntou para um dos meninos: meu jovem, o que é que você vai querer ser quando eu sair daqui? Um diz, eu quero ser engenheiro, outro pedreiro, outro... E foi falando as profissões, né? Mas um dos meninos quando ela perguntou, um dos meninos lá, um deles disse assim: ô dona, eu não vou ser nada. Aí ela pegou assim: não vai ser nada por quê, meu filho? Porque a professora tá ensinando lá no quadro lá, não sei nem o que é que ela tá fazendo lá, entendeu? Ele não conhecia as escritas ali, as letras ali, se a letra era A, B ou C, ele não sabia o que Sabia tava nada do Não alfabeto. sabia nada, então, para ele, a mente dele tava bloqueada para a questão do alfabetizar e do letrar. E o que acontece? A criança, ela tem um tempo certo de Sim, aprendizagem. sim. Uma criança, acho que 6, 7 anos, ela tem que saber ler e escrever. Se ela não sabe nem ler e escrever nesse período, e ela vai sendo colocada dentro da sala de aula, junto com outras crianças que sabem ler, ele começa a já criar um bloqueio, aquela questão do bullying. Pô, você lê, você não sabe ler, e a criança já começa a não querer ir mais para a escola. Foi o que aconteceu certamente com esse menino, entendeu? Provavelmente aconteceu algo semelhante a isso. Então ele deixou de não querer estudar, ele não quis mais ir para a escola. E lá, nesse projeto nosso, é justamente isso: a gente pegar essas crianças que não tiveram oportunidade de aprender no tempo certo, desbloquear, fazer com que ele aprenda a ler, aprenda a escrever, para ele poder se sentir igual às outras crianças na sala de aula. Por isso que é um trabalho bem direcionado. O conteúdo lá de um aluno é diferente do outro, não é o mesmo conteúdo. Por isso mesmo que as salas é pequena, são turmas pequenas, porque é uma coisa bem direcionada. Um tem dificuldade com leitura, então a gente vai trabalhar só a leitura. Outro tem dificuldade com a escrita, a gente vai trabalhar a escrita daquela criança ali. E tem coisas que a gente vê que é coisas que é carência de todos, a gente faz uma coisa mais parecida para todos ali. Então é nesse sentido aí que a gente faz esse trabalho chamado alfabetizar e letrar. Porque às vezes você alfabetiza a criança, entendeu? Mas o letramento é a criança entender. Aí a criança pega um livro, ele lê o livro, mas não sabe, não consegue interpretar o livro. Aí eu tenho um exemplo de crianças que ele não lê muito assim, mas ele chega na prova lá e só tira 10, 8. Mas, pô, por que essa criança tira? Porque ele não foi apenas alfabetizado, ele foi letrado também. Ele consegue entender as coisas, ele consegue saber dizer, porque a energia sai da hidrelétrica, ele consegue entender todo A dinâmica. quando ele faz a leitura, ele consegue fazer essa interpretação. E muitas vezes a criança, na sala de aula, ela não foi ensinada a pensar desse jeito. Ele começa a ler, aí no final da leitura você pergunta para ele: explica para mim o que foi que você entendeu.
ele não sabe o que foi que ele leu ali, entendeu? Então ele não conseguiu, ele não foi letrado, ele foi alfabetizado, ele aprendeu a ler, mas a escola não ensinou a criança a pensar, a criar uma ideia daquilo que ele aprendeu ali.